Capítulo 59. É um blefe. Ataquem informação e ataquem agora. Ordenou Victon Ferrabras aos líderes de Minotauros. A chegada de um mestre anão, os quais normalmente se mantinham neutros em decisões políticas, e o fato de ele estar ao lado de Arzalon, queria dizer que havia uma maquinação muito bem traçada por Anísio Branford. Os lanceiros minotaurinos foram postos em formação quadrada, prestes a avançar. Os arqueiros de Minotauros tomaram posição. Rei Anísio Branford percebeu que eles iriam atirar, mas estava longe demais para dar instruções aos seus capitães. A capitã Bradamante e o capitão Gulliver também estavam afastados e virados para Brudnag, e não tinham como dar ordem ao exército de frente para os minotaurinos. Ainda não era aquele o momento esperado por Anísio, para que Minotauros atacasse com tudo, desfragmentando o receio necessário para o tempo que precisava ganhar. Entretanto, era um fato. Os arqueiros estavam armando suas bestas e Minotauros iria avançar, e Arzalon iria pagar caro por isso. Foi quando... Formação de nuvem! Formação de nuvem! Uma voz, no meio dos soldados virados para Minotauro, surgiu. A voz de um robusto coronel, assumindo um comando que havia perdido de maneira vergonhosa. Coronel, disse um sargento, tentando garantir que escutava corretamente as ordens disparadas. Assumir postura de nuvem, agora! As ordens do coronel Baxter foram dadas, e de uma maneira bonita de se ver, ao menos para os que conseguem enxergar beleza na guerra. Soldados se moveram como máquinas e assumiram uma nova formação em pleno campo de batalha, que mais uma vez ressabiou Minotauros. A formação de nuvem. Se tratava de uma formação difusa, cuja principal função era fazer o oposto da formação de uma parede de escudos. Ao invés de concentrar, diluir. No caso, todos sabiam que fazia sentido. Aquela era uma forma de tentar reduzir o número de baixas que viria da temida chuva de projéteis de Minotauros, apelando para o espalhamento de soldados e obrigando o inimigo a vir ao confronto direto, já que tal formação não era propícia a uma retaliação. Era um fato. Um exército no campo de batalha com tal formação poderia evitar algumas baixas em uma chuva de flechas, mas seria aniquilado se uma onda de lanceiros partisse em sua direção em formação quadrada, com cavaleiros cobrindo seus flancos. Imperador? O responsável pelos arqueiros de Minotauro pediu a ordem. Atirem uma rodada e partam os lanceiros. Flechas voaram ao som de gritos, tanto dos gritos dos lanceiros que corriam ao encontro da matança quanto dos erzalinos que erguiam escudos, esperando escapar da enxurrada de flechas. Alguns escudos evitaram as setas, alguns de madeira mais vagabunda não. Algumas setas entraram por ângulos difíceis de prever e acertaram homens nos pés, nos ombros, nos quadris, nos pescoços, nas clavículas e nas nádegas. Os gigantes de Brudnag haviam cercado o mestre Ira e batiam e chutavam e tentavam esmagar o maldito. E absurdamente gigantesco, obviamente não de altura, mas de massa muscular. Anão, que na maioria das vezes retornava ainda mais furioso, erguendo gigantes com um martelo de guerra destrutivo. A capitã Bradamante enfim se aproximou da cavalaria e Rei Branford disse: Capitã, vá com o capitão Gulliver liderar os homens contra Minotauros. Rei Branford, insistiu o capitão, para ter a certeza de seu nome naquela afirmação. Leve a capitã e lidere os carros de guerra, disse o rei. Se isso não der certo, perderemos. O capitão aqueceu, e Bradamante, em 2 movimentos, já estava em sua garupa, cavalgando na direção do exército humano atacado por flechas. Rei Anísio Branford virou-se para sua cavalaria e apontou com a espada para os inimigos gigantes. Partiu como um enlouquecido, e sua cavalaria partiu com ele. E então se aproximaram os carros de guerra trazidos através de geringonças gnomas, que nasceram como um meio de transporte, mas que o homem já estava transformando em armas de guerra. Ao fundo, começava a amanhecer, mas o mundo ainda parecia escuro. Capítulo 60. João Hensel e a tropa de escudeiros se mantinham firmes, ou pareciam se manter. Grupos de mercenários haviam se aproximado. Deveria haver colocando aqui por baixo talvez 80 ou 90 deles. Colavam-se lado a lado como uma fileira de espectros indecisos.
buscando na indecisão do outro uma personalidade própria. Brandiam armas, analisavam situações e sorriam sorrisos que a escuridão tapava, ainda que o dia começasse a nascer. À frente deles uma fileira de espadachins iniciantes na técnica, mas experientes na alma. Meninos homens, que já sofriam na pele os desgastes, as humilhações e as durezas de todo um treinamento de escudeiro, e traziam consigo toda a experiência e evolução que um treinamento do tipo traz a um ser humano. Usavam capuzes e mantinham espadas em bainhas em posições imóveis, mas parecendo estátuas esculpidas em terracota. No centro deles, ainda João Hensel, o homem, o sobrevivente, o matador de um conde, o futuro cavaleiro. Nenhum deles dizia uma única palavra e mantinham o mesmo olhar. Ao fundo, a protegida mais importante do mundo, sua rainha. Sobre um deck de madeira, ela observava a água escura de um mar, aparentemente calmo, e aguardava como se o mundo atrás de si não estivesse prestes a explodir em conflito. Observava a água após ter tocado o sino aberto com chave com ponta de estrela e soprado palavras no mar em uma língua que não era nem esquecida, nem desconhecida, nem morta. Uma língua simplesmente ancestral. Uma língua única. Entregue-nos sua rainha e mataremos apenas metade. A outra poderá servir de escravo em convésias e porões. Disse um dos mercenários, quebrando enfim o silêncio incômodo. Recuem como se nada acontecesse aqui, e não mataremos a todos. Disse a voz grossa de um João Hensel concentrado. Os homens se olharam compartilhando diferentes reações. O fato era que de longe eles sabiam, pela altura e massa corporal daquelas figuras, que se tratava de jovens que não foram à guerra lutar com os soldados de verdade. Entretanto, a postura firme de espadachins aguardando o confronto e aqueles malditos capuzes que os deixavam sem face e os faziam mais parecer um exército de pequenos golems animados por uma grande linte, arrepiava. Arrepiava o homem de bem. E arrepiava o homem ruim. Vocês sabem que são crianças sem idade para ir à verdadeira guerra, não sabem? A pergunta, a princípio, parecia um desdém, analisada de forma mais profunda, porém, era um blefe que visava uma confirmação. Nós somos uma tropa de elite, escolhida a dedo para proteger uma rainha. Disse a voz de um João Hensel reconhecível, piorando a dúvida dos mercenários. Malditos fossem. Deveria haver quase uma centena daqueles pequenos esquisitos, imóveis em posição estufada, com uma mão na bainha, outra no cabo das espadas médias. Andrine está condenada. Neste momento, milhares estão invadindo uma capital sem soldados, e viemos tomar reféns que mudarão os rumos de qualquer batalha de Arzalon. Então morreremos aqui nesta capital invadida e levaremos vocês conosco. A voz de Hensel, e principalmente a certeza na voz de Hensel, não arrepiava apenas o inimigo, arrepiava cada um dos moleques trêmulos, ainda com medo da morte, mas dispostos o suficiente a não desistirem da unidade que haviam se tornado. O mercenário deu um passo à frente, irritado com o desafio. No mesmo momento, João Hensel gritou um comando de voz de um instrutor, e quase uma centena de meninos espadachins, ao mesmo tempo, ergueram a bainha com a espada, afastou uma perna para trás, mantendo a frente flexionada e abaixou a bainha novamente em posição de início de batalha. O mercenário não avançou novamente. Por debaixo daquele capuz o coração de João Hensel sofria. A voz saía grossa, os movimentos saíam firmes, mas as mãos estavam trêmulas e o estômago embrulhado. Era um fato. Hensel sabia que a maioria esmagadora daqueles aprendizes de cavaleiro não estava preparada para enfrentar um bando de mercenários assassinos. Além dele, vai saber quem ali já havia matado um homem pela primeira vez. Provavelmente apenas ele. Talvez menos da metade havia conseguido a adoção de um tutor próprio. João Hensel sabia que, se o combate começasse, haveria um massacre, e ele próprio poderia talvez levar consigo alguns mercenários antes de padecer, mas apenas alguns. Entretanto, de uma coisa também sabia. Cada um daqueles adolescentes ali presentes havia escolhido tentar o merecimento de viver o código de um cavaleiro, e sua rainha estava de costas para eles, como se fossem todos dignos de tal vida e de tal código. Então que se danasse, que todos estivessem prontos também para morrer pelo código, se aquilo fosse necessário.
Logo, a única forma de sobreviver e de manter seus companheiros igualmente vivos seria fazer aqueles malditos mercenários acreditarem no blefe, acreditarem que estavam diante de uma tropa de elite sombria, que não foi à guerra por ter sido escolhida para proteger uma rainha. O que vocês acham? Perguntou o mercenário líder ao seu bando. São guerreiros ou são crianças? Os mercenários observaram, desconfiados, e gritaram coisas como: são crianças, vamos tirar-lhes a pele e vender no nascente. Vamos cortar-lhes a garganta e servir o sangue para bruxas em troca de serviços. Vamos trazer suas mães e fazer coisas com elas na frente deles, para que chorem como bebês e deixem as mães envergonhadas antes e depois da morte. Alguns dos presentes ao lado de Hansel tremiam e urinavam em si próprios de nervoso. Mantinham a posição em guarda, mas tremiam, suavam, sentiam o tato cada vez mais distante e a pressão baixar pouco a pouco. Era impossível negar que ali alguns pareciam crianças, mas já eram guerreiros. Mas a maioria ainda parecia como guerreiros, mas eram crianças. Ian, para de tremer, sussurrou Álvaros para um dos mais jovens escudeiros. Desculpe, disse o pobre garoto ainda na faixa dos 13 anos. Estou tentando. Esses caras são assassinos, sussurrou Jaú. Eles nunca vão acreditar que somos uma tropa de elite. E o que você quer fazer, imbecil? Perguntou um explosivo Andrews. Entregar a eles nossa rainha e condenar Arzalon? Talvez fosse melhor assumirmos uma posição dispersa e tentarmos fazer com que nos seguissem, afastando-os de nossa rainha. Não iria adiantar, daqui a pouco chegarão mais deles. Analisou Álvaros. E então iremos morrer. Comentou o mal-humorado Borne. Você tem alguma ideia melhor, gênio? Perguntou Andrews. Vamos avançar. Se vamos morrer, que avancemos primeiro e levemos conosco quantos pudermos. Insistiu Borne. Por um momento houve uma dúvida entre os escudeiros e então... Não, disse a voz de comando de João Hansel. Nós iremos nos manter como uma parede, ninguém avança e ninguém recua. E antes que Borne pudesse sussurrar mais alguma coisa contra, Hansel acrescentou. E digo isto como uma ordem. Ninguém teceu um comentário. Ao fundo, outros mercenários piratas começavam a se juntar ao grupo parado, aumentando proporcionalmente os presentes a cada segundo, todos ávidos para ter em mãos a rainha de Arzalon. Ouvindo algum eco, fruto dos murmurinhos, sentiram-se mais confiantes e deram mais alguns passos. João Hansel outra vez gritou. Escudeiros em uma união ensaiada exaustivamente debaixo de um sol de rachar levaram à frente as pernas que estavam afastadas, enquanto retiravam as lâminas das bainhas e se posicionavam de pé, segurando espadas com os peitos estufados pelos cabos, com as duas mãos. Do outro lado, mercenários mais uma vez travaram, extremamente irritados com aquele maldito jogo. Era assustador aqueles pequenos demônios encapuzados, segurando espadas como guerreiros de verdade. Mas era angustiante um homem que vive de matar igualmente travar diante de uma luta que poderia ser facilmente vencida. Uma coisa era certa, as espadas haviam sido desembaiadas, e o próximo movimento só poderia ser de embate e morte. Sabe o que fazemos quando capturamos crianças? Nós as enforcamos no alto dos mastros e as deixamos balançando um tempo para que outros navios vejam. Quanto mais cabeças em um mastro, mais poderosa a aura mística ao redor de um navio. E quando esta aura se torna forte o suficiente, a tripulação retorna após a morte e nascem os navios fantasmas. O mercenário líder contava a história em um maldito tom de angústia e observava a reação de cada um que conseguia ver. A maioria, principalmente os da fileira da frente, mantinham-se em posição firme, na medida do possível, mas não era a reação desses que o mercenário procurava. Ele procurava a reação dos mais afastados. Ele procurava a reação de encapuzados como o jovem Jaú, que por mais que tentasse se manter firme, não conseguia evitar os espasmos de terror que percorria o corpo de uma criança diante da morte ouvindo histórias de fantasma da boca de seus futuros assassinos. E o mercenário líder viu. São crianças, arranquem as cabeças delas.
Os mercenários partiram animados, gritando sons agudos e desejando o cheiro de um escalpo. Adolescentes encapuzados com espadas nas mãos começaram a se afogar em dopamina e adrenalina e pediram ao Criador uma boa passagem e ao menos a morte de um inimigo em suas mãos antes da própria. João Hanson mostrou os caninos como se fosse um bicho. O jovem Jaú fechou os olhos esperando o golpe. O maior de todos, Max, sorriu gostando da sensação que precedia o combate real. O invocado Borne fechou o rosto por achar que iria morrer de maneira desnecessária, como se a vida fosse supérflua e todo homem tivesse uma segunda chance. E os irmãos Darim se agitaram em estresse esperando o choque do inimigo. Daquela quase uma centena presente, todos sabiam que iriam morrer. E todos iriam morrer. Até que sua rainha viu seu chamado atendido, e no horizonte o sol enfim começou a nascer.